Ai, ai. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa Casa Seva para dar início aos trabalhos desta terça-feira, 17/3, em nome de Jesus e sob as bênçãos da espiritualidade maior. E hoje nós vamos falar um pouco aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação. Nós temos aqui o item 5, dentro do subitem O Maior Mandamento, que ele diz assim: caridade e humildade, este é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás teu Deus de toda a tua alma e do teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescenta ainda: eis aqui o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é feito contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem encontram-se resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Gente, isso para nós está cada dia mais claro, porque quando nós lemos os livros da doutrina espírita, quando nós ouvimos companheiros fazendo estudos e palestras acerca da doutrina espírita, essa é a frase que nós mais lemos e que nós mais ouvimos, não é verdade? Fora da caridade não há salvação, não é mesmo? E nós não podemos amar a Deus se não amarmos o nosso próximo, porque esse é o maior mandamento que Jesus nos deixou, está aqui no Evangelho. E amar o nosso próximo é o sinônimo mais presente, mais real de caridade. Porque quando nós falamos em caridade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? É a doação de alimentos, a doação de sopas, a doação de roupas. Não que isso não seja caridade, é e uma bela caridade, a caridade material. Porém, o amor verdadeiro é também uma forma de caridade. E talvez a forma mais importante de caridade. Porque para que nós possamos fazer qualquer coisa pelo nosso próximo, seja a caridade material, seja a caridade moral, seja a caridade financeira, o que move esse desejo de ajudar alguém? É o amor, nas suas mais diferentes formas. Até mesmo aquelas pessoas que, como os fariseus, da antiguidade, faziam a caridade apenas para mostrar aos outros que estavam fazendo, isto também é amor, porque essa necessidade de que os outros vejam o que a pessoa está fazendo de bom, nada mais é do que um amor que ainda não nasceu. Porque não existe indiferença que não seja passageira.
A indiferença, na realidade, é o amor em estágio embrionário. Ele ainda não nasceu, mas vai nascer um dia, e a bênção da caridade que esta pessoa faz, por ostentação, por vaidade, já é um comecinho do plantio desse amor, não é? Então, gente, enquanto nós estamos aqui encarnados, vamos pensar, vamos meditar de quando em quando naqueles dentre nós que largaram na estrada os talentos que o mundo de Deus nos confiou. Mas para isso, gente, não é necessário recorrer ao arquivo da nossa vida espiritual, recorrer a milênios, né? É só a gente alinhar na memória aqueles que nós vimos partir, digamos, nos últimos 20 anos, não é? Alguns líderes do povo que detinham o poder nas mãos para influenciar a multidão e abandonaram essas ideias, porque impelidos que foram assim, de repente, a ir embora para a vida espiritual. E houve aqueles grandes magnatas também, né? Pessoas ricas materialmente, que tinham trazido consigo missões valiosas para resolver a necessidade do próximo. Aí, de repente, se veem, de um momento para outro, privados de todas essas propriedades que ajuntaram, porque foram coagidos a entregá-la ao quê? Aos seus descendentes após a sua morte, não é? Vamos pensar neles, então, os beneficiários dessas concessões divinas, porque quando Deus dá o poder para alguém, quando Deus dá a riqueza para alguém, Ele está emprestando uma dádiva que não é só para aquela pessoa se beneficiar. É lógico que ela vai se beneficiar disso, mas é principalmente para que essa pessoa possa auxiliar o seu próximo com aquela dádiva da fortuna, com aquela dádiva do poder, com aquela dádiva de ser ministro religioso de várias religiões, porque os ministros, né, os padres, os pastores, né, os presidentes de centros espíritas e outros líderes das mais variadas religiões, eles têm uma influência muito grande sobre aqueles que os seguem. Mas por que será que eles têm essa influência? É só para fazer um carinho no orgulho, na vaidade deles? Não. É para que eles possam levar a palavra de Jesus, não é? As leis de Deus, aqueles que estão próximos a eles. Para quê? Para ajudar a todos na sua evolução espiritual. Então, são beneficiários de quê? De concessões divinas. Deus concedeu essas, digamos, facilidades a eles, não é mesmo? Então, vamos pensar nessas pessoas que todos nós conhecemos, ainda que não sejam do nosso círculo íntimo, nós conhecemos grandes políticos, pessoas milionárias, né, líderes religiosos que têm uma potência no falar, convencer, não é? Muito grande. São todos beneficiários das concessões divinas que partiram antes de nós. Então vamos pensar nesses que já partiram
e que não conseguiram, por vários motivos, fazer o que haviam acordado, contratado com a espiritualidade maior antes da reencarnação, apesar de todas as facilidades que eles tiveram. Então vamos pensar neles e fazer um paralelo conosco, com cada um de nós. Então vamos tentar fazer hoje, fazer algo melhor do que ontem, dentro do lema maior do Evangelho, dentro da máxima, fora da caridade não há salvação. Para quê, gente? Não apenas para favorecer aos outros, mas principalmente para permitir que o bem nos favoreça também. Porque, gente, todas as vezes que nós fazemos o bem para alguém, a primeira pessoa beneficiada não é aquele que está recebendo o nosso amor caridade. Primeiro que recebe somos nós. As energias benfazejas que existem quando nós entregamos amor, entregamos caridade, o amor caridade em suas mais diferentes formas a todas as pessoas, a energia benfazeja está em nós primeiro e de nós passa para o outro. Então esse é o bem que nos favorece quando praticamos o amor, caridade, não é? E não apenas os dons da inteligência, mas também nosso corpo físico, as vantagens diversas que a gente tem, né? Os chamados patrimônios afetivos e até mesmo as dores que povoam a nossa vida aqui na Terra, são recursos, sim, recursos enviados pela espiritualidade maior, né? E esses recursos são enviados e nós nos apropriamos deles, tomamos para nós, não é? Com a permissão do Senhor. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor, podemos ter toda certeza. E para que a gente se apodera desses recursos que são enviados assim, soltos pela espiritualidade? Por quê? Para investir no quê, gente? Na construção da felicidade. Não apenas na construção da felicidade do outro, ou seja, daquele que é o destinatário do nosso amor caridade, mas principalmente na construção da nossa própria felicidade. Por quê, gente? Porque as leis que regem a vida aqui no corpo físico são as mesmas que orientam as criaturas do plano espiritual, né? Ou seja, a caridade é o bem maior, é o bem que tutela, protege, energiza beneficamente as almas encarnadas e os espíritos desencarnados da mesma forma. É a mesma lei. E qual que é essa lei? É a lei do mandamento maior. A lei do amor, que nós estamos vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, neste capítulo, que é o maior mandamento, é o amor. Quando a gente tem algum amigo, algum familiar
está numa situação financeira difícil. Se a pessoa chega para nós e fala assim, ô Valéria, eu estou numa situação muito difícil, é uma situação passageira, mas no momento ela é muito difícil, eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Você me empresta isso, põe 5 mil reais, para eu resolver isso e eu vou te pagar, nem que seja aos poucos e tal, que quando a gente faz esse empréstimo, a gente está revelando o quê? Em primeiro lugar, a nossa generosidade. Mas isso revela, da mesma forma, na contabilidade da vida, revela também que, gente, o bem ou o mal que a pessoa que recebeu vai fazer com esse empréstimo. Isso eu estou falando assim, dando um exemplo prático do dia a dia. Mas vamos tomar as benesses, as facilidades que Deus nos traz, que Deus nos dá na nossa vida, como se fosse um empréstimo, porque nada é nosso, tudo é de Deus. Ele nos empresta. Pode ser que não tenhamos sido abençoados com muita riqueza material. Pode ser que não tenhamos sido abençoados com um poder transitório que faz com que possamos influenciar várias pessoas. Mas, gente, nós somos abençoados igualmente, com parcelas diferentes desse mandamento maior, com parcelas do amor-caridade. Cada vez que nós gastamos, entre aspas, um pouco do nosso tempo para ouvir alguém, cada vez que nós abraçamos um próximo e ele se sente acolhido, porque acolhimento é isso, acolhimento é abraçar, acolhimento é ouvir, acolhimento é beneficiar o outro materialmente. Tudo isso é acolhimento. E esse acolhimento é o quê? É amor. Esse acolhimento é o quê? É o amor-caridade. Todas as vezes que a gente faz isso, dentro das nossas possibilidades, que às vezes as pessoas, mas eu sou muito pequeno, eu não dou conta de fazer isso. Não dá sim, porque Deus nos capacita. Tem uma frase que é comum, né? A gente costuma muito ouvir da literatura espírita, diz o seguinte, que Deus não escolhe os capacitados, porém, Ele capacita os escolhidos. Então, nós somos escolhidos, gente, só pelo fato de conhecermos a doutrina cristã e de trabalharmos nas atividades cristãs, ainda que pouco, porque eu sempre penso que eu posso fazer muito mais. Mas apesar dos meus quase 68 anos, eu vou fazer em agosto, mas já estou me considerando. Então, apesar disso, eu continuo trabalhando na minha profissão por necessidade, por amor. Então, o meu tempo não é grande, mas o tempo que eu tenho, por menor que ele seja, eu tento, nem sempre consigo, mas eu tento aplicar nas minhas atividades do amor-caridade toda a energia positiva e todo o amor que eu for capaz, porque eu me sinto abençoada e agradecida por Deus estar me capacitando na seara da sua doutrina. Gente, isso é um presente maravilhoso que Deus nos dá. É um presente maravilhoso. Estava lendo aqui, no livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier,
autoria espiritual de Emmanuel, que ele fala aqui sobre essas concessões que Deus nos dá, essas facilidades com que Deus nos honra para que possamos praticar a caridade. Então ele lembra que lá em Mateus, Jesus disse assim, ó, dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ô, gente, nós sempre podemos fazer alguma coisa. Sempre. Às vezes uma pessoa está passando por necessidade, muitas vezes necessidade de alimento mesmo. A gente pensa, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para fazer um sortimento mensal. A gente pode não ter o dinheiro para o sortimento mensal, mas a gente tem um pouquinho para dar um pouquinho, ainda é que mate aquela fome pelo menos por um dia. Nós podemos fazer uma rifa de algum objeto, receber o dinheiro e ajudar aquela pessoa. Nós podemos pedir a outras pessoas que auxiliem. Terminando aqui, tem um caso muito interessante da minha família. A minha mãe, Dona Dulce, que já faleceu há quase 40 anos, minha mãe era vendedora do Avon. Ela vendia de porta em porta, na cidade inteira, assim que ela me criou. Né? E mamãe pedia às clientes dela donativos, um arroz, um feijão, um fubá, alguma coisa assim, e ela ia guardando aquilo. E uma vez por mês, ela entregava aqueles alimentos num asilo para velhinhos que na época existia perto de onde nós morávamos, lá no bairro Fabrício. Todos os meses mamãe fazia isso. Quando mamãe faleceu, eu e minha tia, que morava com a gente, nós falamos assim, nós vamos continuar o trabalho da Dulce. Falei, vamos. Aí eu e minha tia começamos a fazer solicitação para todo mundo dos gêneros alimentícios. E aí os vizinhos, os parentes e os amigos começaram a fazer isso também. E a gente fez esse trabalho por mais de 15 anos. Até que o imóvel onde estava instalado esse asilo foi vendido, os velhinhos saíram de lá e foi assim que o trabalho terminou. Mas nos trazia uma alegria muito grande poder fazer um trabalho que foi iniciado pela minha mãe. Então, gente, olha, já sabemos, fora da caridade não há salvação. E para a gente finalizar aqui, vamos nos lembrar de Paulo, daquilo que ele dizia, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria mais do que um bronze que soa e de um sino que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E assim como Paulo disse, a espiritualidade maior de Jesus, eles querem que a gente aplique na nossa vida essa máxima, o maior mandamento que Jesus nos deixou. O mandamento do amor resumido nessa frase, fora da caridade, não há salvação. Gratidão a todos.